Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 373. Eu sou o Rodrigo Bibo e quero embarcar nesse ônibus. Eu sou o André Lodos e as suas escolhas valem muito. Eita, o que fazemos aqui ecoa na eternidade, ó. Esse senhor. Eu sou o Paulo Cruz e fantasia ou teologia? Eita, ou as duas coisas. Eu de bola, hein? Ou as duas coisas. Estamos aqui, gente, para falar de C.S. Lewis. Sim, vamos falar de Lewis, vamos falar um pouquinho de teologia imaginativa. É esse o termo, Paulo? Ou literatura imaginativa, Esse teologia? é um termo. Como é que é? Esse é o termo. Teologia imaginativa é um bom termo, é um termo que o próprio Lewis usava. Então vamos falar de teologia imaginativa e, claro, do grande lançamento, O Grande Divórcio. Mas antes, os recados paroquiais. Recados paroquiais dessa semana, atenção galera que ouve nós falarmos aqui sobre N.T. Wright pra cá, N.T. Wright pra lá, e aí você fala, poxa, quem que é esse N.T. Wright? Aí você até, quem sabe, já leu um livro dele, você gostou da pegada do cara, nossa, esse teólogo anglicano fala umas paradas diferentes. Então, gente, vários livros do N.T. Wright estão chegando aqui no Brasil, graças a Deus, né? Eu não leio inglês, não sei vocês, mas eu dependo das traduções e sou grato a Deus, porque os livros dele estão chegando em português. Agora, imagina você estudar com N.T. Wright, isso mesmo, fazer um curso com N.T. Wright totalmente legendado e aprender diretamente com o cara, diretamente na fonte. Para explicar um pouquinho isso para nós rapidamente, André Lodos, que história é essa de poder estudar com N.T. Wright? Pois é, hein, Bibo, isso é um privilégio aí, né, para os brasileiros agora, podendo estudar com N.T. Wright, esse professor que foi da Universidade de St. Andrews, agora está em Oxford, e uma das missões do N.T. Wright é poder compartilhar o conteúdo aí para as pessoas poderem estudar, ouvir direto dele ali sobre esse conteúdo maravilhoso aí do Novo Testamento. Aliás, ele é uma das maiores autoridades do Novo Testamento vivas, um desses teólogos aí que vai influenciar gerações, né? Já está influenciando, então é um grande privilégio poder realmente estudar com o N.T. Wright. E o N.T. Wright Online Brasil traz então para vocês aqui já 2 cursos legendados, Bibo. Já temos 2 cursos, não só legendados, mas todo o material completo na plataforma da Udemy. Tem um material que você pode fazer download, textos bíblicos, tem exercícios, né? Tem uma tutoria também ali para quem tiver dúvidas, quiser tirar dúvidas ali com o especialista N.T. Wright. Então, assim, é um curso completo mesmo do Wright. E o mais importante, Bibo, acesso vitalício na plataforma. Então, quem quiser pode fazer no tempo tranquilo ali, não precisa correr, não vai acabar, não tem prazo. A pessoa compra e faz quando ela tiver tempo. Muito bom. E olha só, quais são os cursos que estão disponíveis pra galera aprender um pouquinho com o N.T. Wright? Ó, já temos 2 cursos, tá? E o mais legal, hein, Bibo? Um deles gratuito pra pessoa conhecer a metodologia, conhecer um pouquinho do estilo do Wright ensinando, conhecer a plataforma. Paulo e sua carta a Filemon, esse é gratuito, a pessoa entra, não tem que pagar nada ali, pode conhecer, e aí se ela gostar, ela pode fazer o Paulo uma biografia, um curso fantástico para quem quiser conhecer ali todo o contexto histórico, social da vida de Paulo, das cartas, quando elas foram escritas, em que momento da vida dele, né? O N.T. Wright não é só um teólogo, um estudioso, mas ele é um historiador, então ele traz toda essa ênfase histórica para o curso, na verdade a grande especialidade do Wright, né? Então é necessário conhecer um pouquinho do N.T. Wright, é necessário conhecer um pouco dessa ênfase que ele traz sobre Paulo. É uma oportunidade única de estudar com esse grande teólogo, sentar os pés ali do Wright e aprender tudo legendado em português. E se o pessoal aí curtir e ajudar, Bibo, vão ter novos cursos da N.T. Wright aqui chegando no Brasil, né? Olha aí. Porque já existem vários, né? Só que no Brasil só tem 2 legendados. Um gratuito para você experimentar e depois um curso entrando profundamente na vida do apóstolo Paulo. Gente, entender o apóstolo Paulo e o seu mundo é entender boa parte do mundo e da teologia do Novo Testamento. Mas agora o mais importante, galera, seguinte, presta atenção. Ó,
até o dia 30 de novembro de 2020, 50% de desconto no curso sobre a biografia do apóstolo Paulo. 50% de desconto. Se você não conseguiu fazer agora em novembro e tal, em dezembro ele vai ter 30% de desconto, mas isso só em 2020. Até dia 30 de novembro, 50% de desconto. A partir do dia 1º de dezembro até o final do ano, 30% de desconto. Mas olha só pelo link que está aqui na descrição deste BT Cash. Então lembre-se, você faz a inscrição, garante já esse mega desconto nessa parceria com o Bibotalk e você tem acesso vitalício. O que isso quer dizer se você não entendeu? Enquanto existir a plataforma, você pode acessar e fazer o curso, beleza? E uma coisa legal, galera, tem tutoria, você pode ter as suas dúvidas aí supridas, caso surja alguma coisa e tal, ainda que o NT Wright é super didático, mas se quiser ampliar, tem uma tutoria. Então aproveita que o link está aqui na descrição deste BT Cash. André, vamos para esse papo do Lewis que tá, show. Vamos lá, obrigado. Paulo, te apresenta aí para nossa audiência, é a primeira vez que você está aqui num BT Cash, a galera te pede, já tem longa data, e o pessoal de certo viu o teu nome, mas como assim, o Paulo não tá aqui para falar de racismo? Não, gente, o Paulo tá aqui para falar de Lewis. Racismo ele volta no dia 20 de novembro do ano que vem, tá bom? Mas agora, Paulo, tá aqui para falar de Lewis, mas te apresenta um pouquinho para nossa audiência, que vai que tem gente que não te conhece. Bom, vamos lá, Bibo, prazer, viu? Muito obrigado pelo convite, tô feliz e honrado aí por ter me chamado para participar e para falar de um assunto que eu acho muito mais interessante do que o assunto racismo, que é chato e pesado, mas é um assunto necessário, apesar de ser necessário, né? Mas eu sou professor de filosofia e de sociologia no ensino público aqui em São Paulo, né, capital, e, bom, eu tenho uma dissertação de mestrado em C.S. Lewis, né, tratando especificamente sobre a trilogia de ficção científica do Lewis, que é composta, né, de Além do Planeta Silencioso, Perelandra e Aquela Fortaleza Medonha, e é uma obra que eu tenho especial predileção, assim, né, então eu quis estudar a trilogia porque eu já admirava muito, já tinha lido há algum tempo, e aí resolvi. Então eu mudei de área, eu era da área de tecnologia, trabalhei 20 anos com isso, até mudar. Então foi um processo longo, depois da minha conversão, no ano 2000, para que eu encontrasse um caminho assim dentro da área da educação que desde a conversão eu sentia que era algo para o qual Deus me chamava, assim. Então eu tô feliz, né? Tô feliz de ter escolhido esse caminho. Estou feliz porque tenho feito aquilo que eu amo e principalmente por ter conseguido chegar não aonde eu queria, mas onde eu imagino que Deus tenha me colocado até o momento. Então é isso, tô feliz da vida e tô feliz de estar aqui. Legal, cara, que prazer é nosso de receber você aqui. Estou aqui também com o André Lodos, ele que é editor da Thomas Nelson, já conhecido da galera porque já gravou outros podcasts. Mas dá o seu oi aí pra galera, André, pra dizer que eu não te dei voz aqui. É porque, gente, o André, ele mora num prédio que tá sendo demolido, aí... É a realidade de muitos, né? Até tá na televisão, tá acontecendo isso hoje em dia. O pessoal tá lá na televisão e começa a bateção. Mas obrigado, Bibo, pelo convite de estar aqui, participar dessa conversa com o Paulo, com você, falar um pouquinho de Lewis. Realmente é uma grande responsabilidade editar Lewis. E obrigado pelo convite de estar aqui de novo. Espero contribuir aí na medida do possível, né? Se essa bateção permitir aqui. É verdade. Nossa, ainda bem que tu não tem filho pequeno querendo dormir, cara. Porque, olha, é terrível, terrível. A criança tá deitada, ela vai dormir. Aí o vizinho liga a furadeira. É uma delícia. Paulo, vamos lá então, Paulo. A gente falou em teologia imaginativa. Olha, até um termo que Lewis utilizava. Me senti honrado em pensar num termo que o próprio Lewis utilizava. Olha aí, meu Deus. É claro que existe um abismo gigantesco. Mas olha só. A gente falou em teologia imaginativa. Paulo, por que é importante nós trazermos esse tema? Por que é importante falar de teologia imaginativa ou a forma com que Lewis fazia teologia? Como é que a gente pode entender o porquê que é importante nós falarmos desse tema antes de entrarmos aí em O Grande Divórcio? Bom, assim, acho que a coisa mais importante que a gente precisa saber a respeito de C.S. Lewis é que ele era um literato, ele era um homem
mergulhado em literatura desde a sua tenra infância. Então, não dá para entender nada sobre C.S. Lewis. Aliás, ele fala sobre isso na sua autobiografia, né, no Surpreendido pela Alegria, que ele narra, né, algumas experiências fundamentais que ele teve na vida dele, que são experiências imaginativas e ou literárias, e no final desses casos que ele conta, ele fala, olha, se o leitor não vê sentido nessas coisas que eu disse, você nem continua, porque o resumo da história da minha vida está nesses 3 ou 4 eventos que ele conta lá, né? Então, a vida dele toda está envolvida nisso que a gente chama de imaginação, ou de literatura imaginativa, ou de imaginação moral, para usar um termo um pouco mais filosófico e tal. Mas o Lewis tem a vida completamente tomada por esse caráter imaginativo da existência. Então, por exemplo, ele cresce com o seu irmão, que foi o seu grande companheiro assim, de infância. Ele teve uma babá muito importante, a Lizzie Endicott, que era uma mulher que contava histórias para ele e tal. Então, o seu irmão vai cedo para uma escola fora, né? E aí ele fica sozinho. E ele fala que, por exemplo, dos 6 aos 8 anos da vida dele, ele viveu praticamente dentro da própria imaginação. Ô, louco. Então, ele fala isso e ele diz que ele vivia dentro de uma casa muito grande, né, gigantesca, cheia de corredores vazios, de quartos e tal, e de muitos livros. Né, livros em todos os cômodos, em todos os lugares, né? Então ele tinha acesso muito fácil aos livros e ele diz mais, ele diz que nada era proibido a ele. Então ele lia o que ele conseguisse pegar à mão e que fosse interessante. Então os pais dele não falavam, pode ler isso, não pode ler aquilo e tal. Então ele disse que leu coisas, por exemplo, que eram, para a idade dele, eram muito pesadas ou impróprias, né, inapropriadas. Mas ele tinha essa liberdade. Então, quer dizer, a vida dele se configura assim, né? E ele cresce desse jeito e não é à toa que ele se transforma num professor de literatura, né? Então ele é, antes de qualquer coisa, um literato, né? Um profissional, um professor, um scholar de literatura inglesa e de literatura medieval e renascentista, que é o cargo que ele assume lá em Cambridge depois de 29 anos lá de Oxford, né? Então é isso. Ele é um literato antes de ser teólogo, antes de ser escritor, e ele é, sobretudo, como ele mesmo diz, né, o aspecto dele, ou o homem nele mais proeminente, é o homem imaginativo. Eita. Então, por isso que a gente precisa entender isso. Ele fala isso numa carta que ele escreve, de que o homem imaginativo dele é o mais presente de todos, né? Mais que o teólogo, mais que o escritor, mais que o poeta, mais que tudo. E que foi esse homem imaginativo que fez com que ele fizesse todas as outras coisas. Né? Então, quando ele escreve sobre literatura, é sobre isso que ele está escrevendo. Quando ele escreve sobre teologia, é sobre isso que ele está escrevendo. Quando ele escreve sobre teologia propriamente dita, é sobre isso que ele está escrevendo. Então, quer dizer, Lewis era, sobretudo, um literato e um homem imaginativo, digamos assim. Então é importante, não dá para entender C.S. Lewis se não entender esse contexto de sua biografia, que é fundamental para compreender todo o resto, inclusive a sua conversão. Olha, ou seja, o papel importante da imaginação no desenvolvimento teológico do Lewis, porque ele tem livros propriamente assim, o Cristianismo Puro e Simples, por exemplo, não é uma história, né? São pequenos excursos de determinados temas da teologia. Sim. Mas outros livros dele que fizeram sucesso, como por exemplo, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ele já simula ali, já tem uma imaginação aplicada ali. Sim, todos eles eu acho que tem muito do que a gente chamaria mesmo de teologia imaginativa, né? O tipo de teologia que o Lewis produz é mais propriamente um tipo de teologia imaginativa. Ele não é um teólogo profissional, né? Ele não é formado em teologia. Inclusive o Tolkien censurava muito ele por causa disso, né? Por ele não ser um teólogo profissional e ficar escrevendo livros de teologia. Eita! Mas ele fala, não, isso é teologia para os teólogos, né? É para os clérigos, para os padres e teólogos, mas você não é. Mas ele não estava nem aí. Então, ele não ligava, ele não estava nem aí. Nisso ele desobedecia o Tolkien. Mas assim, ele escreve basicamente o tipo de produção teológica e de argumento teológico que ele produz. Se a gente tem um pouco mais de familiaridade com esse tipo, com a diferença, né, de você ler, por exemplo, um Calvino, um Lutero, um teólogo consagrado aí, e ler o Lewis, é fácil perceber a diferença, né? Os exemplos que ele usa,
o modo como ele constrói os argumentos, né? Então, sobretudo, as imagens que ele monta para exemplificar aquilo que ele quer dizer, por exemplo. Para dar um exemplo clássico, e é um exemplo que é caro também à luz, muito caro à luz, que é o Platão. O Platão faz isso. Então, quer dizer, ele está lá nos seus diálogos, falando com alguém, né? E ele vai pegando do mais simples para o mais complexo. Chega uma hora, a coisa fica tão complexa que ele faz o quê? Vou narrar um mito. E aí ele conta uma história ficcional, né? Uma história fictícia, uma história imaginativa. Ou as parábolas. Exatamente. Tipo Jesus. Ou as parábolas de Jesus. Então Demais, o C.S. Lewis, cara, ele tem essa habilidade. Quando você lê Milagres, por exemplo, que é um livro pesado do C.S. Lewis, um livro de teologia, acho que é o mais pesado de todos, mas você percebe ali no modo como ele narra, né, as imagens que ele vai montando, que aquilo tudo é uma coisa genial do ponto de vista imaginativo, né? Então essa é a habilidade dele e é o que eu mais admiro em C.S. Lewis e o que mais me ligou, assim, a ele. Bem, te ouvindo falar, Paulo, eu imagino que se a gente vai ler Lewis, se a gente se aproxima dos escritos de Lewis, a gente precisa ativar esse modo imaginativo aí também. Precisa. Por isso que eu falo pra todo mundo que me pergunta, o que eu tenho que ler primeiro? Olha, eu acho que tem que começar pelas Crônicas de Nárnia, não tem jeito. Acho que é o primeiro livro que tem que ler do Lewis, é Crônicas de Nárnia. Ou você pode até começar pelo livro do qual nós vamos falar hoje, né? Então, quer dizer, a literatura imaginativa do C.S. Lewis, a ficção do Lewis, ela é tão ou mais importante do que os seus livros de não ficção. Olha aí. Tem a trilogia cósmica, que você manja bastante também. Aliás, até numa futura confraria do Lewis, você ia abordar esse tema da imaginação, se não me falha a memória. Foi o tema da tua dissertação, não foi? Sim, foi o tema da minha dissertação, que foi Teologia e Imaginação Moral na trilogia cósmica do C.S. Lewis. Imaginação moral. Caramba, ou seja, nunca é só uma história, então. Nunca é só uma história. E isso é o pulo do gato está exatamente aí, né? Que a imaginação, ou a literatura imaginativa, ou os contos de fada, né? Como ele gostava de falar e ler e falar sobre, né? É claro que não são só histórias, né? O conteúdo moral que há nesse tipo de literatura é fundamental, é absolutamente fundamental para a formação de um caráter e também de uma inteligência profunda. Demais. Essa era a defesa não só do Lewis, era a defesa do próprio Tolkien, do Chesterton, do George MacDonald, de todos esses grandes escritores de literatura ficcional ou contos de fada, né? ou a chamada literatura imaginativa. Todos eles tinham muito bem desenhados, né, na sua mente a importância da imaginação. Tanto é que o Tolkien escreve um livro sobre isso, né? Ele escreve um livro sobre histórias de fada, em que ele vai falar da importância desse tipo de literatura para a formação do imaginário das pessoas e também da sua inteligência, né? Um assunto antigo, assim, Aristóteles já falava disso, então não é uma coisa que eles estão inventando, né? Mas eles reconhecem e na modernidade eles dão uma espécie de impulso a esse tipo de literatura, que já é uma coisa que vem desde os mitos e tal, né? Ô André, eu sei que não é da tua área dentro aí da Thomas Nelson, mas a Thomas Nelson lançou esse livro que o Paulo mencionou agora aí, né? A Árvore e a Folha, onde o Tolkien explica essa parada da importância dos contos de fadas, é isso? Eu sei que não é a tua área aí, mas... Isso, lançou sob o selo HarperCollins, né? HarperCollins Brasil, Árvore e Folha. Legal. Estamos agora no começo desse ano. Bacana, é um livro bacana pra você entender essa dinâmica, né? Porque assim, o conto de fadas pra nós hoje é uma coisa infantil. Exatamente. Até culpa da Disney, na verdade. Que o Tolkien detestava, tanto ele quanto o Lewis detestavam o Disney. Olha aí, eu amo, vou assinar o Disney Plus, tudo certo, mas assim, é que de fato a gente acha que conto de fadas é histórias para crianças, né? Então, a gente tem essa dificuldade. E, na verdade, muitos pastores têm dificuldades, já não leem muita teologia, né? O que é um problema. Mas muitos pastores não leem, sabe, uma ficção, um romance, não ocupam a sua cabeça com literatura imaginativa, né? Com literatura, com uma história fantástica. Exatamente. E isso é uma pena, né? Porque realmente isso nos ajuda. Deve, eu não sei explicar cientificamente falando, mas deve liberar algumas travas no cérebro, entendeu? Mas é certo isso. Quando você vê o apóstolo Paulo lá no Areópago falando assim, olha, como dizem o seu poeta, e aí ele fala, né, nele vivemos, nos movemos e existimos, somos a sua geração. Numa frase, o apóstolo Paulo enfia 2 poetas gregos.
pagãos. Então, quer dizer, ele dominar, o apóstolo Paulo é quem é, não é à toa. Ele era um homem extremamente culto e dominava esse tipo de literatura. Aliás, o Basílio de Cesareia, né, da tradição, né, ele escreveu um livrinho sobre isso, né, sobre a importância da literatura pagã, estimulando os seminaristas a lerem. Caraca, e o Basílio é antes do 4º século, não é? Exatamente, é o Basílio de Cesareia. Deus, caramba, e nós aqui perguntando se pode ouvir música do mundo. Entendeu? Mas, enfim, Entendeu como é que as coisas são? Caraca, mas pô, que fantástico isso, cara. Que legal. Aliás, fala, André. Você mencionou aqui também o livro do Tolkien, e tem um bem importante que a gente vai lançar agora no começo do ano que vem, que é o Fantastes, do George MacDonald, né? E o Paulo já até mencionou o MacDonald aí como um desses grandes expoentes da fantasia, e ele, na verdade, foi uma das grandes influências do Lewis, do Tolkien, do Lewis Carroll, né? E ele era pastor, né? Então, olha a diferença, né? Ele era pastor escocês, né? E, aliás, o George MacDonald, a gente vai falar um pouco mais dele, com certeza, no episódio. Ele é um dos personagens centrais aqui do Grande Divórcio, mas o Lewis foi lendo o Fantastes, né? Que o Lewis fala que ele teve um batismo da imaginação. A sua imaginação batizada, né? Batizada. Então, toda essa questão que vocês estão discutindo, né? Da imaginação e tudo mais, isso é muito importante. E é através de um livro que o MacDonald chama de contos de fadas para mulheres e homens e mulheres, né? E para ver como eles enxergavam isso completamente diferente do que a gente encara hoje, né? A importância disso e como formou grandes autores depois. Caraca. Né? Perfeito. Exatamente. Gente, sobre esse assunto, mais algum comentário? Não, acho que é isso. A importância de compreender esse lado, né? Que na verdade não é o lado, é todo o Lewis, que é a questão da influência da imaginação em tudo aquilo que ele escreveu. Muito bom. Gente, entrando então aí nesse grande lançamento da Thomas Nelson, O Grande Divórcio. Vamos começar com um detalhezinho técnico aqui, André, porque esse livro já figurou no Brasil com outro título e a Thomas Nelson trouxe novamente essa obra e trouxe com o nome O Grande Divórcio. Eu acho que seria legal a gente começar aí, imaginar agora que a gente vai fazer uma resenha do livro, nós, na verdade, entre parênteses, Paulo, mas já que a gente tá fazendo uma resenha aqui, eu acho que é legal esse detalhe técnico aí, até para os fãs mais antigos e tal entenderem esse processo. Legal. Bom, eu acho que é uma coisa bem importante, eu queria até pegar o gancho que o Paulo já falou aqui sobre o Lewis ser um grande literato, né? Porque ele conversa exatamente com os grandes escritores, né? Em várias das obras dele, né? Então quando ele escolhe esse título The Great Divorce, né, em inglês, ele está fazendo uma referência ao livro do William Blake, né, que é O Casamento do Céu e do Inferno. Ele usa, então, né, esse título do Blake, que é um escritor, né, do século XVIII, para falar que ele, na verdade, vai contra as ideias do Blake ali. Ele é contrário ao que o Blake fala, porque o Blake ele tem inclusive uma frase que eu separei aqui para falar aqui com vocês na conversa, que o Blake ele fala o seguinte: os caminhos dos excessos levam ao palácio da sabedoria, né? Ele tinha aquela ideia de que o bem precisa do mal, o mal precisa do bem, tem essa coisa do contrário. E aí o Lewis, ele até fala no livro que ele diverge fortemente, né? Ele fala assim: acredito que essa crença seja um erro desastroso, esse casamento do céu e do inferno, né? E aí ele fala que nós podemos consertar uma soma, mas só repassando o cálculo e continuando a partir do ponto em que erramos, nunca apenas prosseguindo. Então, pro Lewis, você não consegue fazer o mal se transformar em bem. Ele nunca vira o bem, né? Então, existe esse divórcio mesmo. Você tem que voltar e seguir por outro caminho, né? E acho que esse foi um detalhe que passou, né, em outras edições, porque a palavra abismo, ela perde essa parte, essa conexão, né, com o Blake. Então, a gente achou importante trazer isso para os leitores, né, essa lição editorial. Legal, bacana. É curioso isso, né, o Bibo e André, é curioso porque, assim, o termo grande abismo aparece na obra, né? É um termo que aparece já mais pro final da obra. Isso. E tal. Então eu acho que talvez eles tenham escolhido tirar a palavra divórcio, porque todo mundo pensa em casamento de ser humano, né? Exato. Então eles não, assim, pro leitor a que era destinado essa obra,
aqui no Brasil, ele não compreenderia essa ligação com o Blake, por exemplo, que era um escritor que, apesar dele discordar, o Lewis tinha grande admiração, um grande poeta, né? Ele fala disso no começo, né? Então assim, é o que a gente estava falando agora há pouco, de que para você ler o C.S. Lewis, você precisa ter um certo arcabouço de literatura que a gente não tem muito aqui no Brasil. Então, quer dizer, quem é que leu William Blake aqui no Brasil? Então, quer dizer, era um autor muito conhecido na Inglaterra do C.S. Lewis, mas não é um autor conhecido no Brasil. Então, se ele colocasse, sei lá, o Grande Divórcio, e para se referir ao Blake, então acho que não tinha apelo editorial, pensaram assim, né? Então acho que provavelmente foi isso. Uhum. Mas o nome é o nome correto mesmo, né? The Great Divorce, que é o Grande Divórcio. Exato. Faz muito sentido. Até assim, no prefácio aqui, ou melhor, no prefácio do próprio Lewis, ele explica isso. Sim. Né? Que ele tá se divorciando, o céu e o inferno. Até tem uma frase que ele coloca, que é como é que é o nome? O Gerard. Gerard é o Witcher. É o MacDonald aqui, o George MacDonald. A frase do MacDonald já que abre o livro, ela já dá o tom também. Sim, né? Sim. Não há escapatória. Não existe céu com um pouco de inferno. Nem um plano para guardarmos um pouco do diabo em nosso coração ou em algum lugar escondido. Satanás deve ir embora e, com ele, cada vestígio seu, por menor que seja. Exatamente. Porque não sei se vocês leram William Blake ou conhecem um pouco da obra dele, porque o André até deu um pouquinho da letra ali, mas esse Blake, ele falava o quê? Ele provavelmente não era cristão e falava que o bem e o mal caminham juntos, essa coisa toda. Qual era essa pegada do Blake que motiva o Lewis a escrever um livro, e deveria ser um cara importante, né, ao ponto do Lewis querer refutá-lo e tal. Qual é a pegada do Blake e o que motiva o Lewis a escrever O Grande Divórcio? Então, o casamento do Céu e do Inferno, ou o matrimônio do Céu e do Inferno, dependendo da edição, né? Tem várias traduções aqui no Brasil desse poema do Blake. Ele é uma obra em que ele tenta justamente fazer, como o André falou, juntar as duas coisas. Então, quer dizer, o mal precisa do bem, o bem precisa do mal, né? Então ele fala, um não vive sem o outro. Então, na verdade, ele tenta fazer uma junção mesmo, né, das coisas do mal e do bem. Não que ele não fosse cristão, né, ele até é, porque ele tem um domínio do texto bíblico, inclusive ele cita o texto bíblico e tal, nesse grande poema em prosa, mas não é que ele não era cristão, é que esses caras eram todos assim, tinham pretensões universalistas e todos, né, cada um tinha lá sua ideia, romântico sobretudo, né, do ponto de vista da literatura, ele era um poeta romântico, assim, então ele vai tentar juntar as coisas para tentar mostrar que, olha, tem um pouco de bem no mal, um pouco de mal no bem, essas coisas não estão separadas, na verdade, estão juntas, né, o céu e o inferno fazem parte de um grande plano e que esse plano é a junção dos dois, né. E é isso, não é nada muito, assim, escabroso, assim, né? Claro que para uma teologia ortodoxa é herético, né? Mas do ponto de vista poético é muito bonito, é muito bacana de ler. Então é claro que o C.S. Lewis não ia se preocupar com isso à toa, né? E também não acho que seria uma preocupação. Eu acho que ele queria partir de um ponto, né? E para ele montar que, na verdade, a história, a ideia do livro não nasce disso, né? Então ele quis arrumar um argumento, e o argumento foi legal, ele pegar e tentar fazer a cisão entre o céu e o inferno que o Blake tinha feito no seu poema, né? Legal, muito bom. Eu também concordo, viu, Biba, que não necessariamente parte disso, até porque acho que o Paulo vai entrar mais nisso, mas já entrando um pouco até no livro, eu acho que uma das ideias, talvez um dos lugares que ele tem uma ideia, assim, de onde tirar essa história, que é esse ônibus saindo do inferno para o céu, é uma ideia, acho que do século IV, que o poeta Prudêncio é citado falando sobre um refrigerium, em latim, né, que seria meio que um refrigério para as almas. Elas, em algum momento, as almas tinham um refrigério, elas podiam ir até o céu por um período, né? E tem também um pouco de uma influência a Viagem de São Brandão, do século VI, né? Só que os textos eram do século X, que tinha essas viagens marítimas, e numa dessas viagens marítimas eles encontram um personagem que está agarrado a uma pedra, assim, feliz, no meio do Oceano Atlântico, e aí o pessoal chega e pergunta, o que você está fazendo aí, né? Quem é você e tal? Claro que eu tô
né, não é exatamente assim que está escrito, mas aí ele fala, eu sou Judas e por 6 dias na semana eu tô no inferno, mas por um dia eu posso ficar aqui agarrado a essa pedra, é como se fosse um refrigério para a alma dele, né? Eu acho que a ideia vem daí desse, né, claro, ele tá, isso aí não era teologia que exatamente o povo acreditava, né? Era meio que teologia fantasia teológica, esse tipo de coisa, né? Esses mitos, mas eu acho que parte daí, né? Não sei se o Paulo concorda. Na verdade, a referência que ele tem, e ele fica, assim, maturando essa referência durante vários anos na cabeça. Na verdade, ele teve contato com a obra de um teólogo anglicano chamado Jeremy Taylor, em 1933. E aí ele fala sobre isso com as pessoas, o irmão dele até anota num diário lá, Luiz leu fulano de tal assim, e tá pensando nisso e tal. Então é um assunto que chamou a atenção dele quando ele leu a obra desse Jeremy Taylor, que é um teólogo do século XVII. E que faz referência ao Prudêncio, que é um poeta do século IV. É considerado o maior poeta da antiguidade cristã e coisa e tal. E essa ideia de refrigério aparece tanto no Jeremy Taylor quanto no poeta Prudêncio, a qual o Jeremy Taylor faz referência, né? E agora, uma curiosidade histórica, essa viagem de São Brandão, ou essas viagens de São Brandão, são importantíssimas para a história do Brasil. Por quê? É verdade, porque nos mitos, né, nessa grande lenda das viagens de São Brandão, ele também encontra uma ilha chamada Rai Brasil. Que os portugueses conheciam esse mito. Então, quando os portugueses se lançam ao mar e chegam aqui no Brasil e tal, alguns dizem que eles estavam muito, digamos assim, tentados a procurar essa terra prometida. Aí era uma ilha de delícias que está lá nas histórias do São Brandão. Então que da hora. É muito importante esses mitos aí sobre o monge irlandês que viajou aí pelos mares e encontrou essas ilhas, né? Legal. Gente, só contextualizar um pouco então. A gente tá falando de ônibus aqui, de viagem. Nesse livro, O Grande Divórcio, a gente tem um personagem, provavelmente o Lewis. O próprio Lewis. É o próprio Lewis, né? Que embarca num ônibus, e esse ônibus está indo pra onde? Pro crepúsculo, pro paraíso? Pra onde esse ônibus tá indo? Né? Tem todo um diálogo ali no começo, a galera embarca nesse ônibus, e esse ônibus começa a viajar. Ele vai pra um lugar que é o inferno, que é o purgatório. Então é um ônibus. E muda as coisas no ônibus do nada, e, tipo, eles estão num lugar, depois estão em outro. Só pra gente entender do que é essa ficção que o Lewis tá tratando. É uma viagem do Lewis num ônibus, já entendemos um pouco a referência aí, e ele viaja pra onde? Pra onde o Lewis tá indo e as pessoas que ele tá encontrando e tal. Só pra gente começar a fundamentar um pouquinho mais aqui. Ele tá no inferno, né? O ônibus sai do inferno da cidade cinzenta, né? É interessante. Isso é uma coisa genial, assim, né? Porque o Lewis descreve o inferno não como a gente costumeiramente, dentro do cristianismo, assimila o inferno, né? Como um lugar de fogo e de tormento eterno, não sei o que, não. A cidade cinzenta, que é o inferno do Grande Divórcio, é uma cidade em expansão infinita, né? Ou eterna, que vai se expandindo, e as pessoas vão se afastando cada vez mais umas das outras, né? É uma cidade crepuscular, e é uma imagem maravilhosa, assim, o modo como ele descreve isso é um negócio genial, né? Então, quer dizer, coloca o inferno como uma terra cinzenta, gigantesca, em que as pessoas vão cada vez mais construindo e se afastando umas das outras. Uma coisa importantíssima que ele fala na descrição desse inferno é que você não tem necessidade de nada material. Isso é genial, porque ele fala, olha, aqui é só você imaginar que a coisa aparece. Você fala, quero uma casa, pum. Quero um carro, pum. Você tem tudo, né? Mas ao mesmo tempo que você tem tudo, você não cria um senso de comunidade. Isso é genial. Genial, porque está na origem, por exemplo, de uma ideia de liberalismo econômico, né? Que fala assim, as pessoas se juntam por causa da escassez. Olha aí. Então as pessoas vão se unir para trabalhar em conjunto e produzir, né, para todo mundo. Então lá não tem essa ideia. Então as pessoas nunca vão se unir, por quê? Porque elas não têm necessidade. E aí elas vão cada vez construindo mais longe, ficam a milhares e milhares de quilômetros de distância umas das outras. Esse é o inferno que o Lewis desenha em O Grande Divórcio. É genial. E o céu, por outro lado, é uma manhã
eterna, né? É sempre uma manhãzinha, um dia começando, assim, que é uma coisa também... quem sabe o que é uma manhãzinha, assim, de sol, daquele solzinho meio de outono, né? Entende do que ele tá falando quando ele, né, descreve o céu como uma manhã sempre ocorrendo, né? Então é isso. Mas a ideia do entardecer, ô Paulo, antes não tem um entardecer ali, a ideia do crepúsculo, que é esse meio termo, porque assim, se eu entendi, parece que a ideia é que a galera pode sair do inferno. Não tem essa ideia? Na verdade, assim, é baseado nessa ideia do refrigério, né, na ideia medieval, da teologia medieval. Ele fala, olha, as pessoas tinham um direito, né, dado por Deus, de fazerem uma excursão, saírem lá do inferno, daquela terra completamente sem esperança. Aliás, né, o que é uma coisa interessante é que ele também faz uma homenagem ao Dante, né, porque o George MacDonald, que vai ser o seu tutor lá, né, e o seu guia, a melhor palavra é guia, o seu guia lá no céu, é uma homenagem a também a Divina Comédia do Dante, que ele é conduzido também lá, né, primeiro pelo poeta Virgílio, depois pela Beatriz e tal. Então, era isso, era um refrigério mesmo, as pessoas saírem dessa terra de tormento, de desesperança, e para dar uma volta lá, passar um final de semana no céu. Mas o que é mais curioso nisso é que eles não só iam passar lá uma temporada no céu, como eles encontravam lá almas salvas, né, pessoas que estavam salvas, que tentavam fazer com que eles ficassem lá. Isso que é o mais interessante e pitoresco, né? Então, as pessoas... as pessoas podiam ficar, né? Exatamente. Quem escolhesse ficar, podia ficar. E assim, e o que é bem interessante, porque assim, ficar não é só, tá bom, vou ficar aqui. Não é, né? Como a gente percebe em alguns capítulos, por exemplo, aquele capítulo do lagarto, né? Nas costas de um homem, sim. E ele conversando com aquele anjo de luz, digamos assim, né? E o anjo fala pra ele, ó, você quer ficar aqui? Então você me dá esse lagarto aí, posso matar? Não pode, não sei, tal. Então, não era só ficar. Né, era preciso desistir da sua vida na Terra, ou mesmo de você mesmo, para você poder ficar no céu. Então, todo esse aspecto, digamos, teológico que o Lewis monta nessa sua fantasia, na verdade, assim, o fundo todo, eu costumo dizer, não seria um fundo teológico do ponto de vista ortodoxo, mas é moral. Todos aqueles diálogos, todas as maneiras que as pessoas conversam e se comportam, tem um fundo de uma moralidade primitiva, digamos assim, ou eterna, que ultrapassa a teologia que os seres humanos construíram. É aquele lance das Crônicas de Nárnia, quando tem a magia profunda e a magia mais profunda. Sim. Da Pedra Branca. É a Pedra Branca, não é? Onde o Aslan é sacrificado? A magia da Pedra Branca, não? Não é Pedra Branca, tinha um outro nome, agora me escapou. Pedra Branca é outra coisa. Pedra Branca é um bairro aqui perto da minha casa. Mas o que é interessante é assim, porque a feiticeira, quando vai encontrar o Aslan, ela fala, olha, esse garoto aí, que era o Edmundo, ele é meu, porque ele fez aquilo que não devia fazer, ele pecou, então ele é meu. E aí o Aslan entra dentro da cabana lá com ela e conversa com ela, e depois o esquilo vai falar para os irmãos Pevensey, olha, na verdade, né, tem uma magia que comanda aqui, que é a magia profunda, mas tem uma magia ainda mais profunda, né, que só Deus conhece. Né, que só Sim, é a mesa de pedra, não tem nada de branco, é só a mesa de pedra. Isso aí, mesa de pedra. Então, nesse sentido que eu acho que é interessante, então, porque assim, a gente que é cristão, a gente vai ao texto do Lewis, por exemplo, achando que vai encontrar uma teologia ortodoxa, e não vai encontrar. Não vai, porque não era essa a preocupação dele, ele estava preocupado com outra coisa. Eu acho que... Não é uma teologia sistemática, né? Não é uma teologia sistemática e tampouco é uma teologia preocupada, digamos assim, em transmitir doutrina. Entende? Ele está preocupado, é mais ou menos como ele constrói o cristianismo puro e simples. Então são grandes temas morais, e essa grande profundidade moral que é a vida com Deus, né? E que é o modo como Deus se relaciona com o homem. Então acho que isso é o mais genial, assim. A gente precisa, obviamente, se despir dessa nossa ortodoxia, né? Eu sempre brinco com os meus amigos que são reformados, né? Porque os reformados são sempre muito sistemáticos, assim, né? Gostam de teologia, de tal. E eu falo, o Lewis é o único autor que os
que os reformados aguentam as heresias, né? Sim, ele é o que. Inclusive, nessa discussão boba de calvinistas e arminianos, né? O Luiz é arminiano. Exatamente. Não, ele é um arminiano e é engraçado, porque ele é um crossover, assim, ele é lido por todo mundo, todo mundo gosta. E os caras fingem que ele não fala os absurdos que ele fala, mas ele fala cada uma, né? Que é muito interessante. O arminianismo dele, por exemplo, O Grande Divórcio, fica muito evidente. A questão da liberdade no final é impressionante o modo como ele coloca ali a questão da escolha, né? Em que ele fala, todas as pessoas que estão no inferno estão lá porque querem, porque escolheram estar lá. Né? Porque e aí o George MacDonald fala para ele, né? Porque alguns dizem, né, que é melhor ser rei no inferno do que servir no céu. Olha aí, muito bom. Assim, isso é genial, assim, né? Esse tipo de abordagem que ele faz da teologia, se a gente tira essa nossa capa ortodoxa e cheia de doutrina, a gente consegue enxergar a profundidade que há, por exemplo, naquele diálogo de um dos capítulos da mãe. Opa! Querendo encontrar o seu filho. Pode crer. Né? Ó, essa parte eu não cheguei ainda, mas o meu amigo chegou e me mandou justamente essa parte aí. Traz ela pra nós aí, Paulo. Traz ela pra nós. Esse capítulo é um capítulo que uma mãe se encontra lá com um daqueles, digamos assim, espíritos de luz, né? É o capítulo 11. Eu até coloquei uma anotação no meu livro aqui, A Árvore da Vida, do Terrence Malick, porque eu achei uma descrição literária daquilo que acontece no filme Árvore da Vida, do Terrence Malick. Olha aí. É praticamente a mesma coisa. Porque o que acontece? O menino morreu, né? O filho tá lá no céu, e a mãe que foi para lá com o ônibus quer encontrar o filho. Ela quer encontrar o filho, mas não só porque ela tá com saudade, porque ela sente falta e tal. Mas fica muito evidente que o amor que ela tinha pelo filho era um amor possessivo. Olha aí, cara. E aí o espírito de luz fala pra ela, você não vai conseguir encontrar o seu filho desse jeito que você diz que o ama e tal. Chega ao ponto dessa mulher dizer assim, não, então me dá e eu levo ele comigo lá pro inferno. Pra ver como eu amo tanto que se me der ele, eu levo ele pra lá, não tem problema, ele não fica aqui, ele vai ficar comigo, né? E no Árvore da Vida também acontece isso, porque a mãe, ela tem um amor pelo filho que morre, que a afunda numa depressão que ela não consegue sair, né? E o final do filme é emblemático por isso, porque é ela oferecendo o filho a Deus, ela desistindo desse amor possessivo que ela tinha pelo próprio filho, né? Então esse capítulo, que é o capítulo 11, acho que eu falei, né? É muito interessante nesse sentido, né? Não tem uma teologia, digamos, ortodoxa, até falar assim, porque você amava tanto o seu filho, Deus tomou ele de você. Então, do ponto de vista ortodoxo, pode até ser pesado, herético, sei lá o quê. Mas do ponto de vista moral, é muito interessante. Sim, não, da idolatria eu acho que cabe na ortodoxia aqui, Paulo, porque o próprio Jesus fala, né, para nós não amarmos. Aquele que amar, inclusive, a sua família mais do que a mim, não é digno de mim. Então acho que cabe aqui, acho que essa parte cabe, né? Acho que cabe porque, e a gente vê isso, uma idolatria. Gente, pelo amor de Deus, nós não estamos dizendo que todo mundo que perdeu o seu filho ou a sua filha em algum momento da vida, é Deus mandando a letra. Você... não é exatamente isso, gente. A gente sabe que existe e o Lewis está expondo esse tipo de situação. Que, no fundo, é um egoísmo, né? Um amor... egoísmo. É aquela mulher que o marido tá lá, né? E ela quer encontrar o marido, porque ela quer cuidar do marido, que ela fala que ninguém consegue cuidar dele como ela e tal, e assim, e na verdade o Lewis está expondo os nossos pecados, né? É isso que ele está expondo lá. Tem uma coisa importante, que quando ele faz isso, ele usa, por exemplo, a história do lagarto vermelho, né, que tá no ombro de um homem que tá lá, o homem meio que definhando, e aquele lagarto, uma criatura meio nojenta, e chega lá, né, aquele anjo brilhante e tal, e pede permissão, né, posso matar? Exatamente. E posso matar? Para não contar tudo aqui, a história e tal, mas quando ele tem que ter a permissão, isso é uma coisa muito importante, a gente falou das escolhas aqui, é uma coisa muito importante. Quando mata, aquele lagarto, ele vira um cavalo lindo, né? E aí aquele personagem sai, né, cavalgando,
E aí ele faz um contraponto dessa história com essa do amor, né? Porque o Lewis pergunta, né, na história, mas aquilo esse lagarto fica evidente que representava uma espécie de cobiça, né, do coração ali. E aí, quando é transformado no cavalo, representa os desejos naturais do homem, só que agora redimidos, né? Então... Olha aí, cara, isso vai pro meu livro, meu Deus. Essa questão do amor da mulher não era amor, né? Ela não amava direito, é isso que eles falam. Se você... Exatamente. Esse tema da pessoa ser autocentrada, encurvada em si mesma, né? Até um princípio agustiniano aí, que ele fala disso, da pessoa centrada em si mesmo, que é o que o pecado faz, né? É muito evidente nesse livro, né? Então, quando você se abre pro amor, você descobre um mundo de possibilidades. E isso fica evidente em outros aspectos do livro também, né? O Paulo descreveu no começo como o inferno, ele é uma imensidão, né? Tanto que as pessoas demoravam anos para poder chegar no ponto de ônibus. É muito, muito engraçado isso, né? E as pessoas iam construindo, e era milhares de quilômetros, e tem até uma passagem muito engraçada que o personagem queria encontrar Napoleão, e aí vai até a casa, tal, do Napoleão, como se fosse, né, ser um grande encontro, Napoleão grande acontecimento, lá, né? Um grande acontecimento, e aí Napoleão fica só de um lado para o outro, culpando as derrotas dele e tal. Então a gente vê que é um mundo autocentrado, assim, apesar dele ser enorme. Quando você chega no céu, mostra isso em algumas passagens, mas a perspectiva de quem tá no céu, né, é que é um lugar, assim, minúsculo, assim, era uma fissura na terra minúscula, e aí eles falam, não pode ser isso o inferno, não, é isso aí, ó, essa fissurinha aí na terra, esses cânions que você falou que você navegou, tal, é isso. Então, quando você se abre pro amor, você se abre pra uma coisa muito maior e não imaginável, assim, né? E aí, esse é o contraponto que tem que fazer nessa questão do amor possessivo aí também, né? O que é extraordinário do ponto de vista narrativo e de como o Lewis monta o cenário, né? É também um negócio importantíssimo que o Lewis vai beber no Platão, né? Então, quer dizer, o céu é a realidade por excelência. Então, quer dizer, o céu é mais real do que qualquer outra coisa. Eita. Então, quer dizer, não sólido, é que as pessoas... É mais sólido. Então, não é que o mundo espiritual, na verdade, é mais sólido do que a Terra, por exemplo. É muito legal essa descrição, é muito legal, né? Quando ele descreve a própria grama, né? Eles pisam na grama e se machucam e tal. E ele fala também que ele tirou essa ideia de um escritor que ele leu, né? Cujas gotas de chuva furavam as pessoas e tal. Ele fala isso no prefácio, né? Então, isso assim, eu acho de uma genialidade, assim, que quando você compreende a mente do criador, assim, no sentido, né, até do homem, como diz o Tolkien, como co-criador, né? Você fala, caramba, como é um negócio genial essa descrição que ele faz dos lugares, né? Inclusive na trilogia cósmica, já para fazer um parênteses aqui, as descrições que Lewis faz em Perelandra são, assim, do ponto de vista de quem é cristão, como nós, é de chorar o negócio, assim. É um negócio absolutamente profundo, não só do ponto de vista espiritual, mas também de beleza narrativa, assim. É um negócio muito bom. Muito legal. Ó, os acadêmicos também apanham aqui no Grande Divórcio, muito legal aquela conversa entre dois acadêmicos e tal, achei muito legal. A questão do assassinato, daquele que assassina também, mano, tem umas nuances assim, muito legais. Mas pra gente caminhar pro final, gente, acadêmico não, se eu não me engano tem até acadêmicos da área da teologia até, se a minha memória não tá me... Sim, tem teólogos, né, assim, o George MacDonald, que é o grande mentor espiritual do C.S. Lewis, assim, é o sujeito que ele fala por quem ele teve a imaginação batizada, né? Ainda lá no hospital, voltando do fronte da guerra, da Primeira Guerra que ele lutou. Então, o George MacDonald é um autor, assim, fundamental na história do Lewis. O Fantastes, principalmente, né? Que aí a Thomas Nelson vai lançar e eu já estou muito feliz em saber isso. É um livro fundamental na vida do próprio C.S. Lewis. Então, ele faz do George MacDonald o seu guia lá, né? E o George MacDonald vai falando as coisas, vai esclarecendo para ele as coisas que ele vai encontrando lá e descrevendo os encontros, né? E falando quem são aquelas pessoas e tal. Inclusive, um dos últimos episódios, né? Acho que é o 12, que fala o 12 que fala da mulher santa, né? Que ele pensa que é Maria, mãe de Jesus, e não. Ele fala, não. Essa mulher é uma mulher que teve tanto amor, mas tanto amor na Terra, que aqui ela tem esse destaque, né? Ela é seguida por um monte de animais e pessoas, então ela tem uma figura excelsa, né? Ali mesmo no céu.
e ela era uma mulher que aqui na Terra ela foi o que a gente chamaria de uma pessoa santa, né? Cujo amor extravasava em muito aquilo que é o amor normal que a gente tem. Ah, ela não teve filhos? Não, não é que ela não teve filhos, ela teve muitos filhos, né? Inclusive os filhos de outras pessoas se tornavam filhos dela também, né? Pelo bem que ela fazia a essas pessoas e tal. Então é tudo muito, muito interessante, muito, ao mesmo tempo complexo do ponto de vista teológico e moral, mas é muito bonito o modo como o Lewis descreve e o modo como ele faz o George MacDonald, como ele coloca coisas que ele quer dizer na boca do George MacDonald. E também a repreensão aos teólogos que ele faz, né, que o MacDonald faz, é muito interessante também, né? Porque ele repreende, né, os teólogos de não mais dizerem aquilo que deve ser dito. Né, e ficarem floreando as coisas e ficarem, né, tentando disfarçar a verdade e perdendo espaço. Então ele fala isso. Então, quer dizer, posso até ler aqui só rapidinho, né? Que o Lewis fala pro MacDonald: essas palavras são duras demais para nós. Aí ele responde: mas a crueldade está em não as dizer. Os que sabem começaram a ter medo de falar. É por isso que as tristezas que antigamente purificavam agora só corrompem. Meu Deus do céu, né? Outra parte também que ele bate aqui é o seguinte, ó. Já existiram pessoas que se interessaram tanto em provar a existência de Deus que acabaram perdendo o interesse pelo próprio Deus. Como se o bom Senhor não tivesse nada a fazer a não ser existir. Alguns se preocupam tanto em divulgar o cristianismo que jamais pensam em Cristo. Ah, natureza humana. Podemos ver isso nas pequenas coisas. Você nunca conheceu um amante de livros que, de tantas primeiras edições e cópias autografadas, perdeu a capacidade de lê-los. Olha aí. Enfim, não vamos nem falar muito sobre isso aí, porque a gente apanha tudo aqui. Mas uma coisa legal aqui também, que falando do George MacDonald, é como o Lewis expressa aqui na história dele a importância dessa mentoria que o MacDonald deu a ele, né? Através dos livros dos seus escritos. Que apoiar-me no braço de alguém mais velho foi uma experiência que me levou de volta à infância. Né? Com esse apoio, achei a caminhada mais tolerável. Olha aí, que coisa linda. Gente, olha só, tem muitas histórias aqui. O livro, então, ele vai narrando vários encontros, mas a gente não pode passar por eles. Paulo, pra gente finalizar a nossa conversa, eu queria, assim, que tu... E aí, assim, bem didático mesmo, bem Christopher Nolan. A gente falou aqui desse divórcio, céu e inferno. O que causa esse divórcio? Qual é a moral? Qual é a moral da história, por assim dizer, de O Grande Divórcio? Vamos ajudar aqui os nossos leitores. Isso talvez seja um baita de um spoiler, mas qual é a moral por trás dessa história que o Lewis nos traz? Por que escolhas são tão importantes? O que é esse divórcio? O que caracteriza esse divórcio? Eu acho que assim, o principal, eu acho que é uma história sobre amor. Sobre o amor de Deus. E sobre aquilo que, de repente, uma época se espalhou esse termo, que é o amor exigente, digamos assim, né? Olha aí. Como o amor de Deus é tão excelso, é tão eterno e tão maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, que só há uma maneira de se aproximar desse amor, que é negando a si mesmo. Eu acho que não há outra lição em O Grande Divórcio, e é por isso que é um divórcio mesmo, e é por isso que não há como você transformar o mal em bem, né? Você só pode aniquilar o mal para que o bem surja. Então, acho que a grande lição dessa obra, e é uma lição que a cada leitura, e isso é importante dizer também, viu? Porque a gente tem um costume de achar que livros e que grandes obras são descartáveis, e ao contrário. Então, a cada leitura, e eu já li O Grande Divórcio mais de uma vez, a cada leitura que você faz, você consegue encontrar nuances, aspectos e particularidades que numa primeira leitura você perde. Olha aí. Então você tem que ler mais de uma vez, tem que ler sempre, tem que voltar sempre ao livro, porque a cada leitura é um livro novo, né? O livro se renova a cada leitura, digamos assim. Então, a grande lição dessa obra é exatamente isso, é a importância, digamos assim, e a profundidade do amor de Deus pelo ser humano. É um amor que é tão grande que só é possível se aproximar dele se você realmente negar a si mesmo. Não pode sobrar nada da gente.
não pode sobrar nada do ser humano, não pode sobrar nenhum tipo de amor que a gente conceba como um amor bom e agradável aqui para os nossos seres humanos, né, conterrâneos, digamos assim, mas não, tem que se livrar de tudo, né? E é só a partir do amor de Deus que nós conseguimos amar verdadeiramente um ao outro. É um princípio bíblico, né? Acho que é a grande lição que há nessa fantasia do Lewis, que eu recomendo a todos que leiam, que comprem e que, sem demora, se apropriem dessa grande fantasia do C.S. Lewis. Muito bom. Gente, que demais. André, sua palavra final? Eu queria terminar lendo só um trechinho aqui, posso, Bibo? Que eu acho que também descreve... Mano, eu acabei de falar que é pra tu dar a palavra final, tu tem que pedir permissão, pode. Mano. Abre a tua boca e fala, e eu te encherei. Então, Bibo, eu concordo com tudo que o Paulo falou aí. Eu também acho que essa questão de você morrer para si mesmo, aliás, tem uma paráfrase do Salmo 110, lindíssima, que o Lewis escreve, que é sobre isso, e foi igual ele falou, que tem que ler várias vezes. Na minha primeira lida, assim, desse livro, na minha primeira leitura, né, desse livro, foi o que mais me marcou, assim, também. E tem algo também muito, muito interessante, que, de novo, enfatizando aquela questão das escolhas, né, ele tem uma passagem aqui que o Lewis pergunta, então, né, e quanto aos pobres fantasmas que nunca chegam a entrar no ônibus? O MacDonald responde, todos que desejam entram. Quanto a isso, não se preocupe. No final, existem apenas 2 tipos de pessoas. As primeiras são aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. As outras são aquelas a quais Deus, por fim, diz, seja feita a tua vontade. E esse a tua aqui tá em itálico e tudo mais para falar, né? Que é meio que Deus, ele não tem mais o que fazer, né? Ele acaba, de certa maneira, ali falando, então é isso, né? Então, mas enfatizando, né, que é o ser humano que acaba escolhendo isso, né, no final, pelo menos nesse livro. Sim, é entregue à sua própria sorte, né? Isso, exato. E isso é uma coisa, assim, fantástica, fascinante. Lendo, né, os relatos aqui, isso toca mesmo, assim, porque você fica torcendo ali, né, para que as pessoas escolham, e aí mostra ali a natureza do ser humano, e é para ser um espelho, Será que eu sou essa pessoa? Será que eu, num lugar que eu teria que perdoar alguém aqui, eu tô me agarrando? Eu não tô conseguindo, e é por isso que aquela passagem ali do lagarto, assim, quando você lê e depois lê aquela paráfrase, assim, ela é lindíssima mesmo, assim, se você consegue se entregar, se você consegue falar pra Deus, seja feita a tua vontade. Muito bom. Gente, O Grande Divórcio, lançamento da Thomas Nelson Brasil. Para você adquirir tanto a cópia física quanto a digital, o link está aqui na descrição deste BTcast. Lembrando que sempre que for comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotal, que isso nos ajuda demais. Paulo, obrigado pela tua presença aqui neste primeiro BTcast que você participa. Meu irmão, é o primeiro, espero que de muitos. Obrigado, Deus abençoe, viu, André? Muito obrigado pelo convite. Amém, sou sempre muito abençoado quando eu falo de Lewis, quando eu converso sobre Lewis com amigos queridos. Então, foi um prazer e uma honra mais uma vez falando, e espero voltar em breve. Amém, amém. Andrezão, tamo together, é nóis. Tamo junto, valeu, Bibo, mais uma vez aí, um abraço para todos que estão ouvindo. Obrigado, Paulo, uma aula aqui mesmo. Show de bola. É isso, gente. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e façam boas escolhas. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.